Mais uma vez, mais um dia, estamos aqui pela sua graça, pela sua bondade e vamos estar falando da palavra de Deus, pregando a palavra e também orando pela sua vida. Glória a Deus, queremos louvar a Deus aí pela vida dos irmãos, todos aqueles que estão conosco. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Amém? Deus tem uma palavra ao nosso coração. O texto de hoje está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 40. Temos aqui um texto inteiro, mas vamos ler apenas um versículo desse texto bíblico. Marcos, capítulo 40, ou melhor, capítulo 4, versículo 40. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 40. Essa palavra Deus colocou no meu coração agora pela manhã. E versículo número 40 diz assim: E os discípulos perguntaram a Jesus. Aqui, Marcos capítulo 40, vamos ler o 40 na versão King James que eu tenho aqui em mãos. É um pouco diferente talvez das outras, mas diz assim, ó: Indagou-lhes aos discípulos, e Jesus perguntando: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Outras versões vai falar: Por que estão com medo? Ainda não tendes fé? Então a pergunta nesta manhã é: por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Esse texto bíblico, essa palavra, essa expressão e mais precisamente essa pergunta é uma pergunta de Jesus para seus discípulos no meio de uma tempestade. Nós conhecemos muito bem essa história onde Jesus ordena seus discípulos para que entrem no barco e passem para o outro lado. E quando eles estavam no meio daquela travessia, diz a Bíblia que de repente levantou-se uma grande tempestade e açoitou aquele barco onde eles estavam. Combatia contra aquele barco a ponto que eles estavam quase que afundando, enchendo de água o barco. E os discípulos começaram a gritar, a clamar. E Jesus, diz a Bíblia, que Jesus dormia na polpa do barco. E eles, desesperados, começam a clamar por Jesus, perguntando: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Não se importa que nós estamos morrendo? Não se importa que nós estamos perecendo? E o Senhor estava calado, dormindo, quieto naquele momento. De repente Jesus acorda e faz para eles essa pergunta: Por que vocês estão com medo? Por que estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Até porque no momento que eu acordei por esta manhã, acordei agora às 6 horas, eu acordei com um sonho de um redemoinho muito grande. Não seria um furacão, não seria um tornado, mas seria algo pequeno, contornando minha casa. E isso eu acordei, orei a Deus, repreendi em nome de Jesus. E no momento eu pensei nesta palavra aqui, a palavra que fala sobre a tempestade. Mas nessa manhã Deus colocou esse tema no meu coração: Por que não devemos ter medo? Sim, devemos crer na palavra do Senhor. Amém? Então por que nós não devemos temer a tempestade? Jesus estava com seus discípulos no meio de uma grande tempestade. Então naquele momento eles clamam a Jesus e Jesus se dirige a eles com esta palavra: Por que vocês estão com medo? E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro motivo pelo qual nós não devemos temer a tempestade está no texto bíblico. Qual é? Jesus disse assim no versículo 35: Passemos para o outro lado. Aqui é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo diz que passaria com os seus discípulos para o outro lado. O primeiro motivo pelo qual nós não devemos ter medo é pela sua promessa. Há uma promessa de Deus na nossa vida. Há uma promessa de Deus na nossa casa. Há uma promessa de Deus para nossas famílias.
Há uma promessa de Deus direcionada a cada um de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós devemos crer, não devemos temer. Por isso, devemos ter fé e não medo. Muitas vezes, quando vem a tempestade, o problema sobre a nossa vida particular, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o trabalho, sobre a igreja, nós desesperamos. Mas a palavra do Senhor Jesus é: eu estou dentro, eu estou no barco. Há uma promessa na sua vida, há uma promessa na sua casa. E nesta manhã eu quero que você receba essa palavra profética para você. Não importa o que aconteça, não tenha medo, mas acredite que creia que é uma promessa de Deus direcionada para a sua vida. Enquanto não for o tempo, não vai acabar. Enquanto não chegar a hora, as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer. Então é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus direcionada a cada um que está aqui nesta manhã. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E você vai chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Aí você diz: pastor, mas o vento está soprando. O vento tem batido contra a minha casa, minha família, meu trabalho, os meus negócios, a minha vida espiritual. Mas permaneça no barco. O barco não vai afundar. Eu acredito nisso, naquilo que estou pregando aqui de uma forma profética, revelada nesta manhã. Amém? Segundo motivo pelo qual você deve crer, você deve acreditar, e você não deve ter medo, é porque além da promessa, a presença de Jesus está no barco. Ele diz assim: entrou no barco naquele mesmo dia e disse: passemos para o outro lado. Jesus está no barco. Aí você diz: pastor, mas Jesus está no barco, mas nós clamamos, temos orado e parece que nada está acontecendo. Calma, Jesus está no controle da situação. Ele tem o controle de tudo aquilo que acontece. Ainda que o vento se levante, ainda que o vento bata, ainda que você esteja muito com medo, ainda que o barulho das ondas seja mais alto do que a tua própria oração nesse momento, Deus coloca essa palavra em nosso coração. Tenha calma, fica tranquilo, porque a presença dele está no barco. Os discípulos clamavam para Jesus e Jesus parece que estava dormindo. Significa que ele tem o controle. Jesus não entra em desespero. Jesus nunca perdeu o controle da nossa vida. Ele sabe muito bem a hora de agir, a hora de fazer, a hora de trabalhar. Então nesta manhã, a presença do Senhor está conosco. E quando eu falo de presença, não é só na tempestade, mas é no meio do vale também. Salmo 23, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, a Bíblia Sagrada nos afirma isso: ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que passe pelo deserto, o Senhor está conosco. Ainda que entre dentro de uma fornalha, o Senhor está conosco. Ainda que passe em meio a ursos e leões, o Senhor está conosco. Ainda que enfrente gigantes, o Senhor está conosco. Ainda que enfrente um exército, o Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco. E não prometeu estar conosco apenas nos momentos bons. Ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma promessa de Deus liberada sobre nós nesta manhã. Por isso não devemos ter medo. Devemos crer na sua presença. A presença dele está no barco. A presença dele está aí na sua família. A presença está no casamento, está na casa, está na igreja, está no ministério, está nos seus negócios. A presença dele está contigo. Eu creio nisso. Não apenas por causa da presença, mas também a Bíblia Sagrada vai falar por causa da sua paz. Como assim? Os discípulos clamavam, os discípulos rogavam e estavam desesperados com a tempestade. E Jesus estava deitado na polpa do barco em paz. Porque ele tem o controle. Ele tem a paz sobre si. Nada pode pegar Deus despreparado. Deus é um Deus que sabe todas as coisas por antecipação. Ele tem a presciência, onisciência. Ele sabe do amanhã. Ele sabe o que vai acontecer hoje. Ele sabe de todas as coisas. Então, o Senhor é o Deus da paz.
E esse mesmo Deus da paz, o Jesus da paz, que traz paz no meio da tempestade, Ele quer trazer paz ao nosso coração neste dia, nesta manhã. E o Senhor deixa essa paz para nós. Não a paz que o mundo dá, não a paz que você precisa de remédio, não a paz que você precisa de calmante, tranquilizante, mas uma paz que vem do seu espírito, uma paz que vem da sua voz, uma paz que vem da sua presença, uma paz por quê? Porque temos a promessa, uma paz por quê? Porque Ele está conosco no barco. Então fique em paz, em nome de Jesus. Creia, nesse dia, nessa sexta-feira, a paz de Deus está sobre a sua vida. Mais do que isso, eu estou falando com você, porque não devemos ter medo. Versículo 40 de Marcos, capítulo 4 aqui, onde Jesus está no meio de uma tempestade. Ele pergunta aos discípulos, ele fala, por que vocês estão com medo? E a resposta na palavra é, porque a presença dele está no barco. Porque ele fez uma promessa que vamos chegar do outro lado. Porque por mais que ele esteja deitado no barco, ele está em paz. A paz de Deus para nossas vidas. E terceiro, a Bíblia diz que Jesus se levanta e repreende o vento e repreende o mar. Significa que ele tem poder. E quando ele repreende o vento e repreende o mar, a Bíblia diz que os discípulos olham para ele e dizem assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Não devemos ter medo, devemos ter fé. Não apenas por causa da presença, não apenas por causa da paz, não apenas por causa da promessa, mas por causa do seu poder. Ele tem todo o poder. Ele domina sobre todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz nesse mesmo texto de Marcos capítulo 4 aqui, que lemos. Primeiro ele repreende o vento, depois repreende o mar. Chega do outro lado em Gadara. Há um homem lá que está endemoniado, tem uma legião de demônios, e uma legião é mais de 6.000 demônios, e ele repreende os demônios. Significa que ele tem poder sobre a natureza, mas também tem poder sobre os demônios. Depois que ele está lá, ele volta novamente com o barco, chega na beira da praia. Um homem chamado Jairo está desesperado, porque a sua filha está morrendo. Mas no momento que aquele homem está falando ali com Jesus sobre a sua filha, a Bíblia diz que uma mulher vem por detrás e toca nele, uma mulher que tinha um fluxo de sangue também há 12 anos. E naquele exato momento, instantaneamente, aquela mulher é curada. Demonstra também que Jesus tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre os demônios e também sobre a enfermidade. Tem poder sobre as doenças. Não apenas sobre isso, porque a filha de Jairo vai morrer nesse tempo. A filha de Jairo morre. E Jesus chega lá e ressuscita a filha de Jairo, porque Jesus tem até poder sobre a morte. Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder sobre a sua vida neste dia. Jesus tem poder para repreender o vento que tenta vir contra a tua casa, contra a tua família. Jesus tem poder para repreender o inimigo que se levanta contra a sua família, contra seu casamento, contra os seus negócios, contra o seu ministério, contra a sua igreja. Ainda que esteja passando por grande dificuldade nesse momento, o Senhor está falando nesta manhã, de uma forma profética. Ele é aquele que repreende o vento. Ele tem todo o poder, todo o poder. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Ele é aquele que criou os céus e terra. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Aquele que os salmos dizem que ele é fortaleza, que ele é rocha, que ele é escudo, que ele é o pastor do Salmo 23, que ele é o guerreiro que luta por Josué, que ele é o criador, que ele é o sustentador da carta aos Colossenses, que ele é o vingador dos salmos. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que tem toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que curou Bartimeu. Esse é aquele que curou a filha e repreendeu o demônio daquela mulher cananeia. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que ressuscitou Lázaro. Esse é aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Esse é aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Esse é aquele que tem todo o poder sobre os demônios.
que tem o poder sobre a surdez, que tem o poder sobre o mudo, que tem o poder sobre todo tipo de doença, todo tipo de mal. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse que transforma água em vinho, esse que transforma casamento, que transforma famílias, esse que pode agir hoje na sua vida, na sua casa. Ele, sim, irmãos, o Emanuel, aquele que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele nesta manhã que fala conosco e traz paz ao nosso coração. E diz para nós, não devemos ter medo. Por quê? Porque há uma promessa, vamos chegar do outro lado. Há uma presença, Ele está no barco. Há uma paz, Ele está tranquilo, deitado no barco. E há poder, Ele tem poder sobre o vento, sobre o mar e todas as demais coisas. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu creio que Deus está trabalhando, está no controle de todas as coisas. Eu quero mandar um abraço aqui para minha mãe em especial. Bom dia, mãe, Deus abençoe. Para a irmã Helena, para o irmão Jair, o Jair, falou que eu não lembrei dele um dia. Deus abençoe, Jair. O irmão Norton, o irmão Miguel. O Miguel pede oração pelo filho Luiz Felipe. O Miguel é de Moema, Minas Gerais. Vamos orar, irmão Miguel. A irmã Jane, Gideão. Está conosco a irmã Helena também. Deus abençoe a irmã Helena. A irmã Mari. A irmã Rosa. A irmã Carla. O pastor Reinaldo. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a todos poderosamente. Vamos orar a Deus. E nesta oração vamos orar uns pelos outros, repreendendo todo o mal, repreendendo todo tipo de tempestade, e repreendendo porque o Senhor é aquele que tem promessa, o Senhor é aquele que tem poder, o Senhor é aquele que traz a paz e o Senhor é aquele que está conosco nesse barco. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta manhã. Primeiramente agradecendo a Ti por mais uma noite de sono que tivemos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que tem realizado. Obrigado, meu Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, livrado de todo o perigo e do mal. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nesta manhã, Senhor, de sexta-feira, nós te pedimos, Deus, guarda o Teu povo, guarda a Tua casa, guarda a Tua família, guarda a igreja do Senhor, guarda cada um que está nessa live. Querido Deus, eu lhe peço, Deus, proteção para os Teus filhos. Pai, como aquele sonho nesta manhã, Senhor, livra-nos da tempestade. Livra-nos, ó Deus Santo, de todo levante do inimigo, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda as famílias, guarda as casas dos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda os nossos filhos, ó Deus. Coloca os Teus anjos ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Guarda, Senhor Deus, cada casal, cada família. Abençoe os casamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, os negócios, Pai, o trabalho, o emprego. Abençoe, Senhor, poderosamente, Pai, a vida de cada um que está nesta live nesta manhã, derramando toda sorte de bênção. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça infinita, Senhor, se derrame sobre a vida de cada um. Nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, cremos no livramento, cremos na Tua graça, cremos, Deus Santo, que maravilhas o Senhor está fazendo. Deus, surpreende pessoas aqui, pessoas que estão nessa live, que sejam alcançadas pela graça do Senhor, que sejam tocadas pelo Teu Espírito, que sejam tocadas pela Tua maravilhosa presença, Senhor. Abençoa cada um, vai de encontro a cada família, Jeová. Santo Deus, poderoso Pai, que a presença do Teu Espírito continue com os Teus filhos, Senhor, repreendendo todo o mal. Que o Teu anjo acompanhe aonde essa pessoa for e aonde essa pessoa estiver. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra, Senhor. A Tua presença está conosco todos os dias. Cremos na Tua presença. Senhor Deus, o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, que tem todo o poder.
traz paz ao nosso coração. Traz paz ao coração angustiado, ao coração que está com ansiedade nesse momento. Essa pessoa que está preocupada com a sua família, preocupada, Senhor, com o dia que vai vir, preocupada com o final de semana, preocupado, Senhor Deus, daqueles que saíram de viagem, aqueles que foram para o trabalho, preocupados, ó Deus de glória, com a situação financeira, preocupados com o futuro, Senhor. Deus, entra com providência em nome de Jesus. Traz paz, traz descanso, traz graça, traz cura, traz milagres, Deus da glória. É o que nós lhe pedimos esta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Solange, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Norto também está falando aqui, semana abençoada, cada dia uma palavra edificante para começarmos o dia. Abençoados por Deus. Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém. Obrigado, irmão Norto. Deus abençoe vocês também. Hoje, pela graça de Deus, pela sua infinita bondade, mais uma vez, se Deus quiser, estaremos lá no culto para cultuar a Deus. Estamos numa campanha e hoje vamos estar ali ministrando, se assim Deus permitir, Efésios capítulo 4. Deus tem uma palavra no nosso coração. Você nota que cada vez que nós abrimos a Bíblia, por mais difícil que seja a situação, Deus sempre tem uma palavra. A palavra dele é poderosa. A palavra dele emana como uma fonte de água que jorra a todo momento. A palavra do Senhor não deve faltar na nossa vida. Amém? Meus irmãos, então hoje à noite, a partir ali das 20 horas, nós estaremos cultuando a Deus, adorando a Deus, ali no Ministério Avivamento Pleno, Ponta Grossa, Rua Couto Magalhães, 1133, Nova Rússia, Ponta Grossa, próximo ali ao supermercado Tozeto. Só você colocar no Google lá, Couto Magalhães, 1133, você acha bem fácil. Deus abençoe a irmã Ivone, sua família, o pastor aí. Deus abençoe toda a família de vocês. Um abraço para todos, que Deus guarde, Deus proteja, Deus esteja conduzindo vocês na presença dele a cada dia mais. Amém? A irmã Ana Ilka, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe com as bênçãos de Deus. Obrigado, irmãos, pela presença de cada um nesta live. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Então amanhã nós não vamos fazer a live, mas segunda-feira nós voltamos, se Deus permitir. Amém? Então guarde bem aí. As lives serão 6h15 da manhã, exceto se de repente tem um pequeno atraso ali, mas se tiver um atraso, eu acredito que é no máximo 6h20, mas não quero atrasar nunca. Não quero mesmo. Teve um dia só da semana que eu dei uma bobeirinha ali, eu dormi mais do que devia e acabei não acordando e fiz a live 6h20. Mas todos os dias eu quero sim, se Deus quiser, fazer as lives 6h15 da manhã. Então todos os dias 6h15 estaremos aqui, de segunda a sexta-feira. Amém? Glória a Deus. E o que você faz, irmão? Avisa as pessoas, os amigos, os irmãos da igreja, os teus vizinhos, os grupos da família, e fale lá com eles, ó, de segunda a sexta-feira, toda manhã, 6h15 da manhã, tem uma palavra de Deus para a sua vida lá com o pastor William. Amém? Então se você quiser estar compartilhando essa live com outras pessoas, faça isso, que outras pessoas vão estar sendo edificadas. Eu desejo de coração que você tenha um dia abençoado e ore por nós também. Hoje eu peço oração por você. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a minha casa, que Deus guarde a minha família, que Deus guarde todos nós e abençoe poderosamente o Ministério Avivamento Pleno. Amém? Esse ministério abençoado que Deus tem concedido e colocado em nosso coração, e juntos estamos fazendo a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente. Domingo também temos culto ali no Ministério Avivamento Pleno, culto da família. Será um culto edificante e abençoado, porque assim a palavra sempre está ali, pela graça de Deus. Deus manda seus pregadores, Deus manda seus ministros, Deus manda seus servos, e também adoração e louvor na presença do Senhor. Amém, irmã Solange? Amém, irmã Helena?
Deus abençoe vocês, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos vocês dizem amém. E outra coisa, não esqueça, compartilhe a live. Eu vou só concluir aqui, porque se eu concluir, não terminar de concluir e publicar ela, dura 3 minutos aí mais ou menos. Depois de 3 minutos que eu terminar aqui, você já pode compartilhar. Amém? Deus abençoe, irmãos. Um abraço a todos vocês.